Deixa eu devolver aqui a presidência. Bom dia a todos. Agradeço o convite da presidência, do deputado Lelo Coimbra, para participar dessa audiência pública e ter a honra aqui de compartilhar a nossa visão desenvolvida através das nossas pesquisas no Grupo de Economia da Energia da UFRJ. Eu acredito que, primeiro, nós estamos discutindo um ótimo problema, né, que quem dera o Brasil tivesse esse tipo de problema, que é a abundância, né, como aproveitar a nossa abundância. Eu sou o último a falar, várias visões foram sobre estratégias para aproveitar essa abundância, foram colocadas, todas elas são válidas. Eu vou colocar aqui as minhas conclusões a partir das minhas pesquisas e respeitando todas elas que foram colocadas aqui e discordando de algumas, né? A minha apresentação cobre esses 4 pontos. Primeiro, vou apresentar aqui 4 razões que, na minha opinião, me convenceram, né, de que a regra de operadora única não é a melhor regra para nós aproveitarmos essa enorme abundância do pré-sal. E depois eu vou falar um pouco mais, dar uma noção sobre a necessidade de investimento, do que nós estamos falando quando nós falamos de desenvolver o pré-sal, desenvolver só o que já foi descoberto, qual o volume de investimentos é necessário. E depois eu queria dar uma visão mais focada na questão da Petrobras. O grande debate é se nós vamos desenvolver esse recurso com a Petrobras tendo sendo a operadora única, né? Ou se a gente vai deixar outras empresas entrarem nesse negócio e complementarem a capacidade de desenvolvimento, de investimento da Petrobras. Eu acho que a questão muito importante nesse debate é qual é a capacidade de investimento da Petrobras, porque se a gente discutir esse tema e não levar isso em conta, eu acho que não estaremos fazendo aqui um bom debate, né? E depois eu trago aqui um estudo que nós fizemos sobre impactos potenciais de atração de investimentos privados para complementar a capacidade de investimento da Petrobras. Queria, logo de partida, dizer o seguinte: eu tenho certeza que a Petrobras será uma grande produtora de petróleo a partir dos recursos que ela já descobriu no pré-sal. Eu não vejo nenhum risco para a Petrobras ser ameaçada em termos do seu potencial de crescimento e de continuar sendo a maior operadora offshore do mundo, que ela é, né? E eu acho que a Petrobras tem muito petróleo para frente, o desafio é digerir o que ela já descobriu, né? Agora, a questão que se coloca é: e o Brasil como é que fica? Se a gente vai limitar a capacidade da Petrobras ou não, né? Então, eu sou muito otimista com a Petrobras, apesar de que eu vou mostrar que a Petrobras vive hoje uma crise histórica. A empresa nunca teve uma crise desse tamanho e isso vai ser um outro tema que eu tenho certeza que esse Congresso vai ter que enfrentar, né? Como é que recupera a Petrobras? Muito bem, as razões que eu acho que são importantes, primeiro, é que quando foi votada a regra da operadora única, e eu participei das discussões, inclusive tive em algumas audiências públicas, até com o diretor Estrela na ocasião, não se sabia exatamente, quer dizer, sabia que o pré-sal era uma coisa muito grande, mas não tinha ocorrido grandes descobertas que ocorreram depois da operadora única. Ou seja, hoje a Petrobras tem mais petróleo do que ela é capaz de desenvolver, inclusive considerando o melhor dos cenários em termos de capacidade de investimento. Naquela época, o pré-sal era ainda havia ocorrido algumas descobertas, mas o comprometimento que a Petrobras tinha de investimento não era o que ela tem hoje. Descobriu-se muito mais óleo depois, o que coloca essa questão de uma maneira prática, né? Quer dizer, a partir dessa grande descoberta, tem a capacidade de investimento ou não, né? A outra questão é que, dado o grande volume de petróleo que foi descoberto após a criação da lei, né, da partilha em 2010, né, se verifica que a capacidade de investimento da Petrobras não é suficiente, e eu vou mostrar isso, né? E representa um freio. Se a gente deixar a regra de operadora única, nós estamos retardando o desenvolvimento do pré-sal, né? Segundo, uma outra conclusão, que é também após a aprovação da lei, é que o leilão
para a alocação dos blocos de petróleo não funciona com a regra de operadora única. Não funcionou. O único que teve foi o leilão de Libra e só teve um lance nesse leilão. Por quê? Porque é uma questão simples. A gente até fez estudos lá, tese de mestrados que eu orientei, através de teoria de jogos. É impossível alguém querer entrar no leilão para competir com a Petrobras, sabendo que no dia seguinte vai ter uma reunião na Avenida Chile para ele fazer um contrato de associação com a Petrobras para desenvolver aqueles recursos. As empresas não vão concorrer com a própria Petrobras, se ele sabe que a Petrobras está participando do leilão, né? Então, por isso mesmo, o governo teve que conceder, sem leilão, para a Petrobras, o excedente da cessão onerosa, etc., porque não dava para fazer leilão, né? A outra questão que eu queria chamar a atenção é que, nos casos dos contratos de partilha, né, a questão do controle, que era uma grande preocupação dos debates que eu participei, né, e a partilha foi adotada por causa disso, né, a questão do controle ela está salvaguardada pela PPSA. Foi criada uma empresa, que é a PPSA, que participa do comitê operacional de cada campo que está sendo desenvolvendo, com direito de veto, né? Então, essa empresa está ali para não só velar pelos interesses da União, com relação à questão das participações governamentais, mas também para as questões de segurança operacional, né? E a PPSA tem lá gente, a maioria deles vieram da Petrobras. Então, nesse sentido, a questão, isso é um dos mecanismos, temos ainda a ANP, temos ainda a CNPE, quer dizer, vários mecanismos estatais que estão ali para, vamos dizer, velar pelos interesses da União. Então, essas foram as razões que me levaram a me convenceram, né? A outra razão importante é que a Petrobras hoje, né, tem de recursos descobertos, não são reserva, mas se você soma, né, o que a Petrobras tem de reserva provada, caiu um pouco esse ano, porque o preço do petróleo caiu, teve que revisar para baixo, mas o que caiu é recurso contingente, vai poder ser desenvolvido. Se você somar o que a Petrobras já tem como reserva provada, com as descobertas, os estimativas de descoberta na concessão, então descobertas lá no pré-sal mesmo, através de contrato de concessão, participação da Petrobras em Libra, a cessão onerosa, e mais o excedente da cessão onerosa, que foi passado para a Petrobras ano passado, estimados aí em algo como 10 bilhões, nós estamos falando de 45 bilhões de barris de recursos que a Petrobras já tem descobertos, ou seja, são compromissos de investimento. Eu acho que é importante que essa casa saiba, quando a Petrobras recebe um contrato, ela tem um compromisso de investimento. Se ela não investir, a ANP tem que fazer alguma coisa, tá certo? Esse contrato é assinado. Então, qual é esse compromisso? Olha, dado o nível de custo atual, né, pré-sal $10 por barril, pós-sal algo como $13 por barril, isso é capex, custo de investimento, a Petrobras já tem aí para digerir, né, para digerir esses 45 bilhões de barris, ela precisaria investir algo como 450 a 580 bilhões de dólares. É muito dinheiro, tá certo? E se ela conseguir desenvolver isso aí, vai ser ótimo, porque ela vai produzir 4, 5 milhões de barris, né, e vai se tornar, se não, entre as 5 ou 6 maiores empresas do mundo, né? Então, eu acredito que o problema da Petrobras não é petróleo. O problema da Petrobras é como resolver o seu problema de crise financeira e conseguir fazer o desenvolvimento do óleo que ela já tem por contrato, né? Bom, mas qual é a situação atual da Petrobras, né? A situação da Petrobras é simples, é a pior crise da história da empresa. A Petrobras nunca esteve numa situação tão difícil. Eu venho estudando esse tema e eu acho que não está sendo dada a devida atenção para o problema da Petrobras. A dívida da Petrobras, senhores, ela já chegou a representar mais de 20% da dívida da União. Uma empresa, tá certo? São 106 bilhões de dólares. Não é pouco dinheiro. Em dólar, ela deve em dólar, ela não está devendo em reais. 80% dessa dívida está em dólar. Então, a Petrobras tem um problema de endividamento exagerado. Para os senhores terem um parâmetro de comparação, a segunda empresa mais endividada do mundo no setor de petróleo é a PetroChina. Ela tem uma dívida que é a metade da dívida da Petrobras. E a PetroChina tem uma produção maior, a PetroChina tem como proprietário um governo que tem reserva de 3 trilhões de dólares, tá certo? Para vocês verem como que a Petrobras está numa situação difícil. Além disso,
tem lá um problema, que todo mundo está acompanhando, escândalo de corrupção, crise de governança. Não é fácil fazer uma gestão de uma empresa que passa pelo que ela está passando, né? Perdeu o grau de investimento e, por cima, agora vem a queda do preço do petróleo. Tudo isso, né, faz com que a empresa tenha um problema muito simples que está aparecendo, que é o seguinte: a Petrobras não consegue investir, manter o seu investimento, tá? Para aumentar a produção e, ao mesmo tempo, gerir o problema da dívida. Ela hoje está tendo que escolher: ou ela aumenta a produção, ou ela paga a dívida. Os dois ela não consegue fazer mais. Então, e a outra questão é que, se ela não paga a dívida, não diminui a dívida, como a Petrobras perdeu o grau de investimento, o carregamento dessa dívida vai ficar inviável. Para os senhores terem ideia, tem título da Petrobras que ela lançou e captou a 4,5% ao ano. Esse título está sendo revendido no mercado secundário, lá nos Estados Unidos, cobrando 12% ao ano. Ou seja, quem comprou ganha 12% ao ano. Ou seja, quando vence esse título, se a Petrobras tiver que relançar outro título, ela vai ter que pagar juros dessa natureza. Então, a situação é muito séria. Essa dívida vai ter que ser enfrentada pela Petrobras. Então, qual a solução? A solução que a Petrobras adotou nos últimos 2 anos é: 1, cortar investimentos, o que dificulta justamente a exploração do pré-sal. 2, vender ativos. E eu quero passar para os senhores aqui a lista dos ativos que a Petrobras está vendendo. Vou mostrar para os senhores. Isso aqui é a curva de investimento da Petrobras. Essa dívida da Petrobras é resultado de um investimento em marcha forçada. É muito simples: a Petrobras investiu mais do que ela tinha ou que ela poderia. E é interessante notar também que não foi para a exploração de petróleo que ela investiu apenas, né? Ela investiu em refinarias, investiu em várias coisas, enquanto as suas pares internacionais, empresas parecidas com a Petrobras, estavam focando no upstream. A Petrobras aqui estava investindo em construção de refinarias, etc, etc. Resultado é que ela não teve que se endividar para fazer esse investimento. Essa dívida se tornou insustentável. A Petrobras cortou o investimento de 47 para 25 bilhões ano passado, esse ano estimado em 19 bilhões, com impactos enormes para a cadeia de petróleo, porque o petróleo no Brasil é a Petrobras, né? Mais de 70% do investimento é da Petrobras, né? Então, isso é um impacto social enorme. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que está acontecendo. Basta pegar um táxi do Uber e perguntar onde que esse cara trabalhava. O senhor vai descobrir que eles vieram de algum lugar da indústria do petróleo, né? Bom, essa é a questão do endividamento da Petrobras. Uma empresa de petróleo que tem uma relação de dívida de EBITDA sobre dívida sobre EBITDA de mais de 2,5%, ela não merece o grau de investment grade. Isso pode ser injusto, mas é assim que o mercado financeiro trabalha. A Petrobras passou de 2,5% em 2013, chegou a 4,5%, agora já atingiu 5%. Tá certo? A Petrobras, ela tem que enfrentar o problema da dívida, senão ela nunca mais vai ter essa questão de grau de investimento, que é importante. Afinal de contas, é uma empresa de capital aberto, tem centenas de milhares de acionistas, está no mercado internacional, é só um fato. Agora, pode ser que a gente queira mudar isso, mas hoje é assim. Muito bem, para enfrentar esse problema, a Petrobras está desinvestindo 57 bilhões de dólares. Para os senhores terem uma ideia, quando a gente soma o que está vendendo a Shell, a BP e a Chevron, essas 3 empresas que têm um valor de mercado muito maior que a Petrobras, elas estão vendendo, no mesmo período que a Petrobras está querendo vender 57 bilhões de dólares, elas estão vendendo 40 bilhões de dólares, as 3 juntas. É uma verdadeira liquidação. Tá certo? Então, a Petrobras, para cumprir os seus compromissos de investimento, dada a situação de crise que está tendo, ela está vendendo muita coisa. Eu não sei se eu, como pequeno proprietário da Petrobras, que eu sou brasileiro, tenho um pedacinho, né? Se isso é bom para mim, né? Eu me pergunto. Ano passado, a Petrobras vendeu essas empresas aqui, ativos na Bacia Austral, vendeu Campos de Bijú-Salema e vendeu aqui a participação nas distribuidoras de gás. Muito bem. Olha o que está em negociação nesse momento. A Petrobras está vendendo a Petrobras Argentina, está em negociação com a Pampa. Está em negociação já avançada, quase no final, para vender a TAG. Está vendendo campos terrestres e offshore. A Petrobras está vendendo a Liquigás, que é a distribuidora
de GLP. Está vendendo termoelétricas e plantas de regasificação. Participação da Petrobras na Braskem. E hoje tem no Diário Oficial uma alienação de sondas. O leilão internacional da Petrobras para vender sondas. Além disso, a Petrobras já discutiu participação estratégica na BR Distribuidora. Parceria para terminar Renest e Comperge. Vender participação em Campos Maduro, Marlinha, Bacora, Bijupilar Salema, etc. E nos jornais, quem quiser procurar, vai achar outras empresas, outras discussões, como eventualmente vender participação em Campos do Pré-Sal, as fábricas de fertilizante nitrogenado, né? A Transpetro também já se fala, a rede de postos na América Latina, Refino fora do Brasil e ativos de produção nos Estados Unidos. Isso não é oficial da Petrobras, mas isso está nos jornais aí. Ou seja, nós não estamos... A Petrobras tem um problema real e esse problema real não pode ser simplesmente desconsiderado do debate. Eu acho que esse problema tem que ser levado em conta, né? Muito bem. E para fechar, eu queria simplesmente trazer aqui um estudo que fizemos, né? Se nós conseguíssemos, de alguma maneira, atrair investimentos já para o pré-sal, comparar essa situação com procrastinar esses investimentos. O que seria isso? Acho que é importante a gente ter uma noção disso daí, né? Esse é um olhar. Obviamente que guardar o óleo por razões estratégicas é outro olhar, o diretor Estrela, mas a gente tem que olhar o outro lado também. Então, o que nós fizemos? Nós imaginamos o seguinte: imagine se a gente fizesse 10 leilões no pré-sal nos próximos 10 anos, tá? Ou comparar essa situação com fazer 10 leilões, mas adiar esses leilões. Por quê? Porque hoje a Petrobras não tem como investir. Eu mostrei os números, é impossível. Então, o primeiro leilão seria em 2021, depois outro em 2025, outro em 2028, e depois suponhamos que a situação da Petrobras melhore, e aí a gente consiga fazer novos leilões. Então, o que significaria esse adiamento em termos de arrecadação, em termos de produção? Então, nós fizemos esse estudo considerando preço de $60 no longo prazo e descoberta de 5 bilhões de barris por leilão. É um exercício, tá bem? Não dá para garantir que pode ser descoberto. Mas isso daria... A diferença seriam essas duas curvas de produção aqui, tá? Essas curvas de produção, né, para cada curva de produção, você tem a participação governamental correspondente, é o que você arrecada, né? E aí, o que a gente vê é que o adiamento, né, da monetização dessas reservas tem um impacto econômico, financeiro, né, de adiar a arrecadação, né, para o Estado, né, de participações governamentais, né? Então, aqui está o que o Estado arrecadaria em 2030, sem operador único, e 2030 com operador único, no caso do adiamento dos leilões. Nós estamos falando aqui de 2030, né, que é o cenário mais imediato, de 200 bilhões de dólares, comparado com 21 bilhões de dólares. É o que se perde, né? Em 2050 é 1 trilhão, depois você recupera, né? Mas se a gente trouxer para o valor presente, né, o dinheiro tem valor no tempo, né? Se eu te der um dinheiro hoje, perguntar se prefere hoje ou amanhã, você quer hoje, não é mesmo? Então, se a gente descontar esse dinheiro a 10%, nós estamos falando de, no valor presente, abrir mão de mais de 100 bilhões de dólares. É disso que nós estamos falando. Então, eu acho que é uma dimensão, não acho que é a única que deve ser levada em conta, mas eu acho que é uma dimensão que tem que ser considerada no debate, né? Levar em conta a capacidade de investimento da Petrobras. 2, levar em conta as consequências de se adiar o desenvolvimento. Sem falar, e para finalizar, que eu acho também que a gente não pode desconsiderar, ainda uma matéria de muita incerteza, qual é o futuro do petróleo, né? É muito incerto, né? Desde 1870 se fala que está acabando o petróleo, né? Mas eu acho que quando todos os países do mundo se sentam se comprometem a fazer uma transição energética, né, isso não pode ser desconsiderado, né? O tempo do uso do petróleo, o tempo que nós temos para monetizar e exportar esse petróleo não é infinito, né? Ele está muito menor. A COP21,
né, só para terminar, a COP, se nós formos aplicar o que está acordado na COP21, as reservas atuais de petróleo não podem ser produzidas. Senão a gente vai emitir mais do que os compromissos do acordo. Então, vão surgir restrições, né, para o uso do petróleo, e eu acho que adiar a monetização dessa reserva, né, é uma questão que tem que ser ponderada com muito cuidado. Seria isso. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Edmar. Nós vamos passar a fase de debates. Vendo o debate aqui, eu fiquei com a impressão, muitas vezes, que a discussão sobre o papel estratégico do petróleo, ela vai para um campo muito teórico, né? E como se a gente estivesse discutindo aqui que o petróleo não tem, como se o petróleo não tivesse esse papel estratégico, ou se tivesse alguma visão aqui, não dando um papel estratégico para o petróleo. É evidente que o petróleo tem um papel estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Isso não está em discussão, na minha opinião, não deveria estar em discussão, né? O petróleo não só tem um papel estratégico para o Brasil, mas a estratégia de desenvolvimento do setor de petróleo e da economia nacional associada ao petróleo, ela está colocada não apenas na questão da operadora única, tem uma série de questões, foram aprovadas 3 leis recentemente só sobre a questão do pré-sal. Nós temos uma política de conteúdo local super complexa, a mais complexa do mundo. Nós temos uma agência reguladora que cuida disso. Nós criamos a PPSA. Nós temos um programa, o PROMIMP, que foi criado em função dessa estratégia. Nós temos cláusulas de P&D em todos os contratos, sejam eles de partilha ou de concessão. Para mim, isso tudo compõe uma estratégia de desenvolvimento do setor de petróleo. Essa estratégia, ela não está em questão. Nós queremos desenvolver o setor de petróleo, valorizando ao máximo o aproveitamento desses recursos, buscando o maior impacto possível desses recursos, né? E nós colocamos uma estratégia de crescimento para o pré-sal durante o debate. Eu me lembro muito bem que eu acompanhei o debate na Câmara e no Senado, né? Quando se criou, por exemplo, o Fundo Social, né? Se criou esse fundo social e vendeu-se a ideia de que iríamos produzir muito petróleo, arrecadar muito dinheiro e que essa arrecadação iria ter um caráter transformacional da nossa educação. Isso foi dito até recentemente. Agora, como é que pode, de repente, nós não precisamos mais de produzir muito petróleo? É só o que a gente consome, né? Ora, o plano de negócio da Petrobras, há poucos anos atrás, previa produzir 5 milhões de barris e exportar 2. No longo prazo eram 3 milhões de barris. Isso já estava colocado e quem achou que esse era um bom plano foi essa casa. E eu continuo achando esse um bom plano. E era o mesmo povo que defendia, que agora defende, não precisa mais. Então, eu acho que existe um plano, sim. Nós não estamos aqui discutindo destruir o plano estratégico que existe por trás do desenvolvimento do pré-sal. Eu acho que é o contrário. Nós encontramos problemas concretos. Um problema concreto é a Petrobras e outro problema concreto é a cláusula de operadora única, que está criando uma série de problemas, que foi colocado aqui. Um problema são os blocos cuja reservatório ultrapassam a linha do bloco, então tem o problema da unitização. Esse é um problema concreto. Surgiu depois. O legislador, quando fez a cláusula de conteúdo local, de operador único, não sabia desse problema naquela época. Eu não percebi esse problema. Alguns poderiam até discutir, mas isso não foi debatido aqui na casa. Tem um problema concreto que surgiu, que é a questão da Petrobras, a questão econômica da Petrobras. Petrobras era uma blue chip mundial em 2007, 2008, e hoje está na situação que se encontra. Então, esses são problemas concretos que nós temos que buscar soluções para eles, para a gente continuar sonhando com o plano do pré-sal. Eu queria
Eu acho que é importante para o Brasil produzir 5 milhões de barris, sim, e exportar petróleo. Me convenceram disso em algum momento. E quem convenceu foi o debate que foi travado nessa casa. Então, de repente, não, esquece aquilo, foi errado. Não concordo com isso. Então, eu acho que muitas empresas vieram para o Brasil pensando na produção de 5 milhões de barris, criou-se um polo tecnológico no Rio de Janeiro por causa da arrecadação de P&D. Cada contrato desse, quando se dá um contrato, prevê-se a arrecadação de 1% do valor da receita bruta para investir em P&D. Aí, lá na UFRJ, que é a minha universidade, o campus todo virou uma obra para criar centros globais de P&D. E, de repente, a gente vai falar assim, olha, esquece, não é isso mais, porque temos um problema. Vamos enfrentar o problema, não é abandonar o plano. Essa é a minha visão. Eu acho que a Petrobras, o problema da Petrobras extrapola a questão que está em discussão aqui, que é a questão da operadora única. É um problema mais sério, extrapola. Mas, na minha opinião, a questão da operadora única é um fator que contribui para a solução. Hoje nós estamos dizendo à Petrobras o seguinte, olha, vocês têm aqui uma quantidade enorme de petróleo que você tem que explorar obrigatoriamente. Se o reservatório for bom ou ruim, você tem que explorar. Você não pode arrumar parceiros nesse petróleo. E para isso, para enfrentar a sua crise financeira, você venda todo o resto. Eu acho que essa solução não é boa. O bom era a Petrobras poder decidir qual é o seu portfólio de exploração. Como as outras empresas fazem. Aquele campo que ela não acha bom, ela arruma um sócio. O campo que é muito bom, ela vai priorizar o investimento naquele campo. Isso ajuda a empresa a fazer uma gestão dos seus desafios em termos de investimento. Agora, na minha opinião, vai muito além. A Petrobras é um desafio muito importante e eu acho que essa casa pode ajudar muito na solução. Primeiro, ajudando a Petrobras a enfrentar a crise de governança que ela enfrenta. A Petrobras, ela tem que poder trabalhar como uma empresa de classe mundial. Nós temos que deixar, o governo tem que deixar a diretoria de trabalhar sem interferência na política de preço, tá certo? Esse é um belo começo, na minha opinião. A Petrobras tem condição de sair desse buraco que ela está. Agora, não vejo solução no caminho em 2019. Aliás, se tivesse solução em 2019, como foi colocado aqui, as ações não estavam no preço que estão. Todo mundo sabe fazer conta. A situação é mais grave. Eventualmente, nós vamos ter que socorrer sim. Tá certo? Então é importante que a gente estude o problema. Eu não estou dizendo que não tem solução. Eu acho que tem solução, mas é importante que, como é nossa empresa, a Petrobras de todos nós, que a gente estude o problema e enfrente o problema. Essa é a minha opinião. São condições sine qua non, uma operar com a outra? Não. Partilha é um contrato. Tem vários países do mundo que adotam esse contrato. Esse contrato pode ser feito, em Angola, citado aqui pelo meu colega Dutra, em Angola, a leilão, para selecionar quem vai ser a operadora do contrato, que é de partilha. Né? Já que o senhor mencionou a questão da partilha, nos últimos anos, trabalhei com a questão de fiscalização de contratos de partilha, em pesquisas sobre outros países. E a minha opinião, né, a partir dessas pesquisas, é que esse contrato tem uma desvantagem que deve ser pensada, deve ser considerada, que é o alto custo de compliance, o alto custo de acompanhamento. Se os senhores visitarem a PPSA, que hoje tem, acho que, 50 a 70 funcionários, e que tem que aprovar cada item de despesa, né, e tem que aprovar bem aprovado, porque senão o TCU vai lá e quem aprova tem um problema, os senhores vão ver a dificuldade que é de aplicar esse contrato. Então, a meu ver, se for haver uma discussão sobre partilha, seria interessante considerar se a gente pode reservar esse contrato para aqueles projetos, né, que têm escala suficiente para justificar o custo de aplicação do contrato. Então, os projetos que são menores, a gente aplicaria um contrato mais simples, porque onde os projetos menores ou de mais custo, eles não têm a renda petrolífera
tão grande que justifique a gente colocar dezenas e às vezes centenas de técnicos de alto escalão, de alto nível, para ficar acompanhando item por despesa, né? Então, eu acho que é uma questão a ser discutida. Agora, não tem nada a ver um assunto com o outro, são dois temas sem separado.